Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Se você puder ir se colocando de pé, eu te agradeço. Quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu sei que foi Deus quem nos trouxe aqui hoje. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores presidentes dessa casa, pastor Silas Malafaia, pastor Elisete. Louvar a Deus pela vida do pastor Odilton, Josiane querida, pastor Samuel, obrigada. Deus continue te abençoando. Toda a igreja, pastor Gesiel, que bom te rever. Te amo, meu amigo, sua família mora no meu coração. É uma alegria estar aqui de volta na Advec, vocês são especiais e eu tenho certeza que Deus marcou essa noite para a nossa vida. Amém? Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22. Todos acharam? Chegaram então a Betsaida e lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia e, colocando saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E ele, levantando os olhos, respondeu: vejo homens que se movimentam como árvores. Então, novamente, Jesus colocou as mãos e ele passou a ver claramente e ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus ordenou que ele fosse para a sua casa e disse-lhes: não entres mais na aldeia. Jesus mandou para a sua casa e disse-lhes: não entres mais na aldeia. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Fala conosco nessa noite, Senhor. Como nós cremos no poder da Tua palavra. Senhor, eu sei que o reino espiritual está se movendo a nosso favor nessa noite. E eu quero te render graças porque eu sei que o Senhor não é regido pela ótica humana. Eu quero te bendizer porque eu sei que o teu poder e a tua autoridade, eles vão além daquilo que a nossa mente é capaz de imaginar. Tu ages aonde eu não posso agir. Tu fazes aquilo que eu não posso fazer. Senhor, não tem a ver com quem está pregando, tem a ver com toda a verdade que a tua palavra carrega e com a autoridade que ela tem. Eu creio no poder da tua palavra. Pelo poder da tua palavra, quebra cadeias nessa noite. Pelo poder da tua palavra, muda a vida de pessoas hoje aqui. Aleluia. Pelo poder da Tua palavra, nos encontra nessa noite, neste lugar, Senhor, e aponta um caminho diferente para a nossa vida. Nós não viemos aqui a passeio, Senhor. Não viemos aqui por falta de opção de lugares, nós tínhamos outros lugares para estar, inclusive a nossa casa, Senhor, mas nós escolhemos estar na Tua casa. Fala conosco hoje. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é Teu. Esse vaso tem dono, Senhor. Fala com o povo, porque o povo também é Teu. Fique à vontade no ambiente, a casa é Tua. Quem manda aqui é o Teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Eu não subi aqui com uma cartilha pronta dizendo vai ser assim, não, Senhor. O que Tu quiseres fazer, faça. Se Tu quiseres curar nessa noite, se Tu quiseres quebrar cadeias, se Tu quiseres batizar com o Espírito Santo e com fogo, Senhor, se Tu quiseres tomar os profetas no meio da casa, como Tu fazes, porque eu creio que Tu fazes, que Tu ainda é o mesmo. Faça o que Tu quiseres, Senhor. Aleluia. Então somente fala conosco. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Oh, aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Capítulo 8, irmãos, a partir do versículo 22. Está nos contando sobre a cura do cego de Betsaida. E ele é conhecido exatamente assim como cego
de Betsaida, embora o seu endereço não fosse Betsaida. Mas ele é conhecido como cego de Betsaida porque o lugar onde ele é abrigado, enquanto cego, é Betsaida. Só que esse milagre é um pouco diferente dos demais, dos que a gente está acostumado a ver. Eu não sei vocês, eu vou te perguntar e você me responda com toda a sinceridade do seu coração. Você conhece um Jesus que faz coisas pela metade? Você adora um Jesus que faz coisas mais ou menos? O Deus que nós conhecemos é um Deus de situações resolvidas, de problemas solucionados, de causas que são colocadas na mão dele e imediatamente por ele mesmo se tornam solução. Só que o versículo 22 do capítulo 8 está nos contando um milagre que aconteceu parcialmente. Um milagre que aconteceu de duas partes, e aí, eu não sei, talvez você deva pensar, Jesus devia estar um pouco fraco no dia, ou estava cansado, muito problema, muita luta, e não estava tão forte como sempre foi. Eu não sei, você pensa isso? Talvez você deve pensar, bom, esse milagre aconteceu pela metade, porque Jesus coloca a mão sobre o cego, cospe, coloca saliva nos seus olhos e diz para que ele enxergue, o rapaz enxerga, mas começa a enxergar homens que se movimentam como árvores. Primeiro que homem não é árvore, segundo que árvore não se movimenta, não anda. Então ele está tendo duas visões que deixam claro para nós que ele está tendo uma visão turva. Mas quando ele identifica que sabe o que são homens e que sabe o que são árvores, ele está me deixando claro que ele um dia enxergou. E que ele sabia exatamente qual era a ideia de homem, qual era a ideia de árvore. Mas agora ele já não enxerga mais. Só que agora Jesus coloca as mãos sobre ele e ele está vendo mais ou menos. Só que se eu te perguntar, para alguém que é cego, ficar míope é bom? Pensa, gente, a pessoa é cega, não vê nada. E aí eu digo para você, olha, o que eu posso fazer é te deixar míope. É bom ou não é? Claro que é. O que está acontecendo com esse rapaz é, ele não via nada, e agora a sua visão está embaçada. Só que Jesus coloca as mãos de novo, e diz que a visão dele será restabelecida completamente. E a Bíblia diz que ele enxerga e vê tudo claramente. O milagre aconteceu em duas fases, de duas partes, parcialmente. Talvez você não entenda por quê, mas eu vou ter que voltar com você um pouquinho para te explicar por que algumas coisas acontecem parcialmente. Preste atenção nisso que eu vou te falar e grave essas frases que você vai repetir. Este homem estava em Betsaida, alguém traz ele, repita comigo, trazem ele. Mais uma vez, trazem ele. Guarde isso, trazem ele. Pedem para que Jesus o toque. Pedem, diga mais uma vez, pedem. Trazem o rapaz, pedem para que Jesus o toque. Jesus coloca saliva, repita comigo, saliva. Levanta as mãos, repita comigo, levanta as mãos. Então tem algumas coisas acontecendo aí. Trazem, pedem, Jesus coloca saliva, levanta as mãos, só que o milagre na vida dele acontece pela metade. Mas aí volta comigo um tempo antes, e você vai entender por que é que está acontecendo mais ou menos aqui as coisas. Jesus estava passeando ou caminhando pelas áreas. Enquanto andava, antes que a multidão se aproximasse dele, Jesus estava em Decápolis. Trazem a ele, eu vou repetir mais uma vez, trazem a ele um homem surdo e gago. Pedem que Jesus coloque as mãos sobre ele. Jesus coloca saliva. Toca nos seus ouvidos, coloca saliva, toca na ponta da sua língua e diz, Efatá, que significa abra-te. E o texto diz que imediatamente os ouvidos se abriram, a língua destravou e um milagre aconteceu. Jesus sai dali, uma coisa linda acabou de acontecer, um surdo gago está ouvindo e está falando. Uma multidão o acompanha e sempre tinha muita gente com ele, mas essa ocasião já tinha passado quase 3 dias depois disso, que a multidão está com ele, e ele diz, eu não posso liberá-los, deixando que desfaleçam pelo meio do caminho. Vamos fazer o seguinte, discípulos, nós vamos alimentar essa multidão. Senhor,
Nós temos quase 4.000 homens, fora mulheres e crianças. É uma multidão de quase 10.000 pessoas. O que vocês têm de pão? 7 pães. Eles olham e dizem, não dá. Mas essa não é a primeira multiplicação, essa é a segunda. Olhe para quem está do seu lado e fale para ele, não era a primeira. Jesus já tinha feito uma vez. Fala para alguém, fala, Jesus já tinha feito uma vez. Tinha acabado de realizar um grande milagre. Mas quem está andando com ele está dizendo, não dá. É pouco pão para muita gente. É pouco recurso para muita demanda. Ele olha para eles e diz, me dá os pães aqui de novo. Percebe que ele vai repetir o mesmo movimento da primeira multiplicação. Me dá o que vocês têm. E o que está acontecendo com esse surdo, gago, é a mesma coisa que aconteceu com o cego que eu te falei. Trazem, toca, pede, saliva, mão. Mas para um milagre acontece. E aí Jesus repete o mesmo ritual. Me dá os pães. 7 pães e alguns peixes. Alimentam uma multidão de quase 10.000 pessoas e sobram 7 cestos cheios de pão. Discípulo feliz, multidão alegre, todo mundo cantando, festejando, se alegrando. Porque Jesus precisa nos recordar, infelizmente ele precisa nos recordar, porque não deveria ser assim. Mas tem hora que ele precisa nos lembrar que se ele já fez uma vez, ele pode fazer de novo. E aí, quando ele entra no barco para atravessar para o outro lado, os fariseus chegam e começam a dizer, nos dá um sinal. Quem são fariseus? Grupo de religiosos que dizem que seguem a Deus, que conhecem de lei, mas que não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Eles não querem sinal, porque nenhum sinal que Jesus der será suficiente para que eles acreditem em quem Jesus é. E como Jesus não está aqui para provar para ninguém quem Ele é, porque Ele sabe exatamente quem Ele é, Ele diz, sinal nenhum será dado a esta geração. Mas espera, Ele acabou de curar um surdo gago. Ele acabou de alimentar 10.000 homens com 7 pães. Então tem sinal acontecendo. Entenda, fariseu não tem fé para ver manifestação. Quem não tem fé não vai ver. Mas onde tiver reunião com gente com fé, vai ter sinal manifestado o tempo todo. Perceba que o que Jesus faz nem é pedido. Ele decide alimentar, Ele decide multiplicar. Porque onde Ele encontra um ambiente profético, um ambiente que Ele pode se manifestar, a gente não precisa nem pedir. Ele faz questão de revelar a identidade dEle. Deus quer que a igreja viva nesse nível, onde a identidade dEle é revelada, sem que se precise nem pedir. Aleluia! Ele quer que o simples fato da caminhada dele contigo seja suficiente para que milagres se tornem comum na tua vida. Não, tu não vai precisar viver uma vida inteira pedindo algo. Você vai entender que a caminhada com Ele te trará aquilo que você precisa sem nem precisar abrir a boca. Olha para alguém e faz cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. E eu vou te ensinar como é que é profeta lá do Xerém, de onde eu vim. Franze a testa, fecha o olho na medida, vai. Olha nos olhos dessa pessoa, mas não olha devagar não, olha rápido para dar um susto. Fale para ele, fale, qual é o nível da tua fé? Você é daqueles que precisa ficar pedindo e não acredita nem no que pede? Ou você é daqueles que quando entra aqui já sabe que esse lugar é um lugar profético? Que o simples fato de sentar nessa cadeira foi porque o Espírito te trouxe. Que quando você entrou aqui, questões suas já estão sendo resolvidas por Deus. Tu não veio aqui por acaso. Você não veio porque alguém te chamou. Ele te trouxe, te sentou aí e está dizendo, a minha identidade eu quero revelar a você. Que Deus nos livre de sermos um grupo de fariseus dentro da igreja. Oh, meu Deus do céu! Que conhece tudo da lei, que entende tudo da letra, mas que não vive experiências. Oh, meu Deus! Jesus diz, eu não vou dar sinal nenhum a eles. Mas tem sinal acontecendo para a multidão e para os discípulos o tempo todo. Não olha para essa pessoa e fala para ela, você
vai ser um estranho nesse tempo. Aquilo que as pessoas brigam para ter vai ser rotina na tua vida. Oh, aleluia! Aquilo que as pessoas acham que nem acontece mais, na tua casa vai acontecer todo dia, toda hora, e será normal. Oh, glória! Nós queremos um sinal, e ele diz: eu não vou dar sinal nenhum a vocês. Entra no barco. E quando entra no barco, Marcos faz questão de dizer que os discípulos esqueceram de levar pão e levaram só um pão. Bom, que informação não importante, né, Marcos? Não, não é. Porque Jesus, quando entra no barco, olha para os discípulos e fala: cuidado com o fermento dos fariseus. Eu preciso que vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando do nível de incredulidade dos fariseus. Que nenhum milagre seria suficiente para que eles acreditassem que ele era quem era. E Jesus está dizendo: fé não é baseada no que se vê. Oh, aleluia! Fé é baseada no que se sabe. Eu não preciso arrepiar o braço para saber. Oh, glória! Eu não preciso sentir um arrepio para saber. Eu sei que Ele é Deus. E eu sei que essa é a casa dEle. Rebacandaravássia. Cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles olham e falam: o que ele está falando de fermento? Fermento lembra pão. Você trouxe pão? Ih, deixa eu procurar. Eu trouxe um. Você trouxe? Não, eu não trouxe não. Você também não trouxe? Você não trouxe? Ih, você só trouxe. A gente só trouxe um. Então um pão para 13 pessoas é muito. Ele está falando do pão. E agora? E Jesus está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estão dizendo: só tem um pão mesmo, procura na outra bolsa, procura na outra bolsa. Jesus falando de coisa do céu. Discípulo entendendo coisa da terra. Jesus querendo refinar o espiritual deles. E a mente deles levando tudo que Jesus fala para as coisas terrenas. Até que Jesus olha e fala: vocês estão mesmo achando que eu estou preocupado com esse pão? Quantos cestos sobraram na primeira vez que eu multipliquei os pães? Alguém olhou e disse: 12. Quantos cestos sobraram quando eu multipliquei a segunda vez os pães? 7. Aí ele diz: como é que vocês, tendo olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? O que ele está dizendo para eles é: vocês andam comigo o tempo todo. Vocês sabem a autoridade que está sobre mim. Mas será que vocês não percebem ainda que as limitações que vocês colocam diante de mim me impedem de revelar as minhas grandezas? Oh, meu Deus! Quando ele fala isso, desce ele em Betsaida. E aí guarda o que eu vou te falar, e você vai lembrar de novo do que eu te falei. E aí trouxeram um cego. Pediram para que tocasse. Bom, Gabriela, parece que eu já ouvi isso. Jesus coloca saliva nos olhos, saliva. Levanta a mão. Ué, Gabriela, é o mesmo milagre? Mas eu achava que era surdo, o outro era gago. O comportamento que Jesus está tendo com este cego é o mesmo que ele teve com um rapaz que era surdo e não falava direito. Só que o texto diz que agora com ele, Jesus coloca a mão e diz para que ele enxergue. E quando os olhos dele se abrem, ele está vendo pela metade. Só que se você voltar, você vai ver que no outro, surdo e gago, Jesus coloca a mão, a mesma saliva, a mesma mão, o mesmo poder, o mesmo Jesus. E a Bíblia diz: imediatamente. Para esse é parcialmente. Se é o mesmo Jesus, a mesma mão, o mesmo poder, talvez surdez seja mais fraco do que cegueira. Talvez ser gago e não falar bem seja mais fraco do que cegueira. Pode ser isso, né? Talvez essa cegueira dele é muito forte. Talvez Jesus não está com tanto poder assim. E aí quando eu li isso, o Senhor me disse: Gabriela, era eu mesmo. Era a mesma mão. Era a mesma saliva. Era o mesmo poder.
Era a mesma palavra liberada, mas para uns é imediatamente e para outros parcialmente. Foi quando o Espírito Santo me disse: diga à minha igreja, não tem a ver com o meu poder. Eu posso tudo, mas eu não interfiro em tudo. Oh, meu Deus. Eu tenho autoridade para tudo, mas tem áreas que eu não interfiro sem que me autorizem. Então não tem a ver com o poder dele, tem a ver também com a nossa permissividade. O que Jesus está ensinando para os discípulos com esse milagre parcialmente, não é que Jesus é meio fraco, não é que a cegueira é mais forte, é Jesus mostrando para eles que ele pode ser Deus, ele pode ser quem ele é, mas se o ambiente onde o poder dele, o recipiente onde o poder dele está sendo aplicado, não estiver preparado para receber a totalidade, vai acontecer pela metade. Olhe para alguém com aquela cara de profeta e pergunte para ele: quem é você? O que vai viver a totalidade ou o que vai viver pela metade? Para uns será totalidade, para outros metade. Porque tem áreas que só nós podemos abrir a porta e dizer: entra. Sabe por quê? Porque o fermento dos fariseus, e é por isso que Jesus falou deles. Porque o fermento é pouquinho perto da massa. Oh, meu Deus. Quando você mistura ele com a massa cresce, não é mais o que era, e se você procurar o fermento, você nem acha. E quem não conheceu a massa antes, olha para ela agora e fala: essa é a forma dela. Oh, meu Deus! Até mesmo alguns se habituam com o fato do inchaço e diz: é melhor assim do que antes. Mas a contaminação do fermento muda a essência. Oh, rouba particularidades que se tinha antes. Se infiltra no meio, adoece, empobrece, contamina. E alguém diz: eu sou assim. Eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito. Não, lembra de quem você era antes desse fermento te contaminar. Lembra da sinceridade do teu coração, da verdade das tuas palavras, da pureza no teu olhar. E Deus está dizendo: eu vim te resgatar nessa noite. Aleluia! E eu quero pedir aos intercessores que estão aqui que dobrem a oração. Eu quero pedir você que entende de batalha espiritual, que levante um clamor aí junto comigo agora, porque o apóstolo Paulo disse que o poder da palavra vai iluminar entendimentos, e eu quero declarar que mentes serão esclarecidas hoje pelo poder da palavra. Onde houver fermento, onde houver contaminação, o Espírito que tudo revela vai mandar embora hoje. Oh, rebacanda, revachuri andarábia. Sabe qual é o problema da incredulidade dentro da igreja nos dias atuais, pastor Samuel? Porque ela não vem dita como incredulidade. Ela vem coberta por um tapete invisível, que não tem o nome de incredulidade, mas ela vem expondo a fé como sendo absurda. Oh, meu Deus! Alguém olha e diz: para que tanto? É exagero. Quando eu era menino que eu fazia isso. Quando eu não tinha maturidade que eu fazia isso. Isso é coisa de criança, não precisa de tanto. Está se entregando muito, está orando muito, está buscando muito. E Deus está dizendo: cuidado com esse fermento, porque ele está disfarçado querendo roubar a tua essência. Oh, aleluia! E alguém vai olhar e vai dizer: Gabriela, não se vê mais o que via, não se ouve mais o que ouvia, não acontece mais o que acontecia. Deus está dizendo: não é o meu poder que enfraqueceu, são os recipientes que não estão preparados para receber a totalidade do que eu posso fazer. Mas há poder no sangue de Jesus. E eu quero declarar que primeiro passará em mim aqui no altar, passará nos irmãos que estão aqui, passará em quem está me assistindo em casa. Deus vai nos purificar de toda a contaminação que roubou a nossa essência. Quem era você quando ele te encontrava pela madrugada de joelho dobrado?
Quando do céu ele ouviu um grito na tua rua, ele não precisava nem olhar, ele já sabia que era você, porque ele sabia do teu coração. Ele está dizendo: eu vim te resgatar. Eu vim trazer de volta lágrima nos olhos na minha presença. Alguém zombava de você no culto, porque você chorava tanto, e alguém falava: você vai desidratar. Você deixou a contaminação roubar aquilo que você tinha de mais precioso, e hoje você está dizendo: eu não acredito mais nisso, eu acho que não acontece mais isso, e Deus está dizendo: eu não abro mão do que eu te prometi, e foi por isso que eu te trouxe aqui hoje. Oh, glória! Há profetas no nosso meio. A mulher cheia do Espírito aqui, que quando abre a boca para orar, o diabo fica com medo. Mas está com a voz profética calada, porque o fermento dos fariseus contaminou. Oh, mistério! Quando Jesus toca nele, primeira coisa que Jesus faz com aquele rapaz: ele estava na aldeia de Betsaida, alguém traz. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus pega ele pela mão, tira ele para fora da aldeia. Isso é um pouco de loucura da parte de Jesus, se você for olhar pela lógica humana. Porque vamos supor que eu sou cega, e alguém me convida para pregar aqui, e eu sempre prego aqui. Qual é o requisito para que ninguém precise ficar me segurando? Nunca trocar as coisas de lugar. Coisas no lugar me trazem segurança, se sou cego. Então eu conto os passos e lembro: aqui está a caixa. Eu conto mais uns passos e lembro: aqui está o púlpito. Automaticamente eu sei que à frente está a escada. Então quer me deixar em segurança, não me tira do lugar. Primeira coisa que Jesus faz: pega ele pela mão e tira da aldeia. Porque toda vez que Jesus quiser convidar alguém a viver um nível de totalidade do que ele tem, Deus vai causar desconforto nesse alguém. Eu sei que tem gente que entrou aqui que não está entendendo o desconforto que está vivendo. Viu portas fechando, viu construções caindo e está dizendo: Deus, o que é isso? Estou perdido. Ele está dizendo: está perdido nada. Eu estou te promovendo a sair do nível de inércia para voltar a viver o que eu tenho na tua vida. Todas as vezes que Deus quiser convidar alguém a um novo nível, Deus provocará desconforto nesse alguém. Olha com aquela cara de sorriso para essa pessoa e fala para ela: aquieta o teu coração. Esse desconforto não é o diabo, é a mão do teu Deus te convidando para resgatar de volta a tua essência. Não é o diabo, não é o inferno, não é Satanás. E se foi ele quem permitiu, foi Deus. E Deus está dizendo: tudo isso no final você vai olhar e vai dizer: eu voltei a ser quem eu era. Oh, Deus! Pega ele e tira da aldeia. E alguém pode olhar de fora e falar: coitadinho do cego, está perdido. Porque de verdade, imagina ele pensando: eu não sei onde estou, eu não sei onde estou, eu não sei onde estou. Mas o texto também me diz que o mesmo Deus que tira do lugar de conforto é o Deus que está carregando pela mão para fora. Oh, aleluia! Ele te convida a um lugar que você não está preparado para ir. E por saber que você não está preparado, ele pega na tua mão e fala: você não está preparado, mas eu estou. E quem vai te levar sou eu. Pelo amor de Deus, eu estou sentindo uma autoridade profética tão grande aqui nesse lugar.
Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: não tenha medo dos novos desafios, não tenha medo das novas portas, não tenha medo dos novos começos. Quem está te pegando pela mão é o Senhor, e Ele está dizendo: não vai dar errado, tu não serás envergonhado. Teu inimigo está zombando de você, querendo te causar pavor, mas lembra para ele: quem está segurando na minha mão sabe o que faz. Se é para ele, aplaude mais forte. Informações dos que não entendem o que Jesus está pronto para fazer. Porque quem conhece o rapaz sabe que ele é cego. Ele não era, mas ele está. E na condição em que ele estava, ele já tinha aceitado que era aquele jeito que ele viveria para sempre. Porque tem algumas situações da nossa vida que a gente sente que não vão mudar nunca. E por isso a gente se adapta a elas. O ser humano tem uma capacidade adaptativa. Ele consegue fazer com que o ruim vire hábito, desde que ele conviva muito com aquilo. No começo ele reclama, mas depois ele diz: já é assim há 20 anos. Já é assim há 30 anos. Então já vira normal. O rapaz um dia viu, mas agora para ele já é normal, depender do comando de alguém para ir e vir. Só ir até onde as pessoas levam. Oh, meu Deus. Andar pela perna do outro. Para ele já é normal. Mas Jesus, quando chega, olha para aquele rapaz e pensa: esse rapaz tem uma capacidade maior do que essa. Para Jesus é interessante desenvolver o nosso potencial. Oh, meu Deus! Para Jesus não é interessante te olhar sentado numa cadeira, se achando um ninguém, admirando quem prega e pensando: eu não sou nada, eu não posso nada. Ao contrário, Ele está olhando para você e está dizendo: rapaz, se você soubesse o potencial que está aí dentro e o que eu quero fazer com você, você confiaria mais em mim. Oh, glória! Desconforto, desespero. Mas ele coloca a saliva, toca nos olhos e pergunta: o que você está vendo? Estou vendo homens que se movimentam como árvores. Bom, eu já não via nada, então está vendo o que eu estou vendo já é bom. Porque o inimigo da excelência é o bom. Porque alguém pode olhar e falar assim, se fosse nos dias atuais: rapaz, pensa comigo, podia ser muito pior, você não via nada. Mas tem um aparelho, um adereço, que inclusive muitos irmãos estão aqui com ele, que se chama óculos, que é só você programar da forma certinha da debilidade da sua visão, e com ele você vai conseguir enxergar como se você fosse perfeito. O convite que se é proposto à igreja nesses dias é: use adereços humanos para fingir que vocês estão na total capacidade. Oh, meu Deus do céu, que o Senhor me cubra nessa noite. Mas se cair, se quebrar, já começa a ver tudo errado de novo. E Deus está dizendo: eu sei como você era no começo. Na tua essência você sabia ver o que era e o que não era. Para Deus não é interessante que nós mantenhamos uma postura de que tem o que não tem, e de que é o que não é, e de que sabe o que não sabe, ou vive o que não vive. Para Deus é interessante colocar a mão de novo. Oh. Olha para alguém com uma cara de profeta e fala para ele: sempre haverá um segundo toque. Olha para ele e fala: sempre haverá um segundo toque. Fala para ele: já te tocou uma vez, não foi? E parece que não resolveu. Fala para ele: não tem problema não, porque ele te trouxe nessa quinta-feira para dizer: sempre haverá um segundo toque, e neste toque coisas entrarão no seu devido lugar. Cadeias estão sendo quebradas aqui hoje.
Eu sinto como se o Espírito Santo, Gesiel, estivesse convidando o pastor Samuel. Crentes que estão aqui para lembrar a eles, lembra de quem você era quando eu te chamei. Porque alguém vai olhar e vai dizer, mas Deus é fiel, Deus não mente, a palavra dele é imutável. A palavra dele não volta atrás. Ele é tão fiel e ele é tão verdadeiro que ele não tem responsabilidades com essências distorcidas. Ele é fiel àquela essência que ele prometeu. Oh, meu Deus. Alguém vai olhar e vai dizer, não está acontecendo nada. Deus mentiu, Deus me enganou. E ele está dizendo, eu te enganei? Ou você permitiu que a contaminação roubasse a pureza que tinha no teu interior? O diabo está feliz da vida dizendo, pode ir para o culto. Participa dos eventos. Fica lá, mas vive mais ou menos. Mas ele não contava que no dia 28 de janeiro, Jesus ia marcar esse encontro com você aqui agora. Ia te sentar nessa cadeira e dizer, minha mão está estendida de novo. Vai haver um segundo toque, vai haver uma restauração. Se prepare para ver de novo aquilo que você não via mais. Se prepare para sentir de novo aquilo que você não sente mais. Oh, meu Deus! Alguém vai me olhar e vai dizer, Gabriela, eu me sinto como este cego. A realidade da minha vida é essa. Estou em desconforto, não estou entendendo o que está acontecendo. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas tem uma coisa. Parecia que ser cego era mais fácil do que estar caminhando pela vereda que Jesus quer que eu caminhe agora. E ainda não vejo como deveria. Gabriela, posso ser sincero? As conversas dos dias atuais roubaram muitas verdades de dentro de mim. A gente vai caminhando e vai vendo pessoas que dizem para nós, não aconteceu, não aconteceu. E parece que cada vez que alguém traz um tipo de fermento, vai matando uma parte da fé que habitava em nós. E a gente começa a dizer, se não aconteceu com fulano, também não vai acontecer comigo. Meu Deus, o que Deus está falando aqui hoje é muito sério. Nós somos a resposta de Deus para esta nação. Eu sei que muita gente aposta em muitas outras coisas, mas eu acredito que a resposta de Deus para a nação brasileira é a igreja. A resposta de Deus para o mundo perdido é a igreja. A nossa essência. Eu sou assembleiana também, embora seja da Shekinah, mas dá para ver que eu sou do manto também, né? Eu falo que meu pai é mais assembleiano do que assembleia. Eu rio dele. Sabe qual é a história que tanto nos orgulha dessa igreja, que orgulha tanta gente? É de gente que olhava por baixo da porta dos fundadores e conta que eles flutuavam de tanto que oravam. Oh, meu Deus. Sabe qual é a história que se conta sobre os mártires, os apóstolos? Que quando alguém sabia que Pedro ia passar na rua, colocava os doentes. Para quê? Para ele falar em mistério? Para ele rodar no manto? Para ele pular? Não, porque quando ele passava, isso não é conversa. Oh, aleluia. E o que Jesus disse para nós? Se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Mas recebereis poder que há de vir sobre vós. Enquanto subia aos céus, ele disse, ei, eu vou. Mas está vindo um aí que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo.
Deus está convidando essa igreja para subir um degrau no que Ele quer fazer com vocês deste ano. Para o ano de 2021, Deus quer manifestar sinais ao povo da Advec. Deus quer realizar cura no meio de vocês. Ele ainda é o mesmo do passado, sabe? Deus está dizendo a vocês: eu ainda quero trazer pessoas com cadeira de rodas aqui e sair andando, empurrando a cadeira. Eu ainda quero ver gente levantando muleta aqui dentro, porque o poder dele ainda é o mesmo. Não há parcialidades. Quanto tempo mais você vai permitir que o diabo te prenda na metade daquilo que Deus tem para você? Quanto tempo mais você vai ver promessas da tua vida sendo atrasadas? Porque você está contaminado. E você sabe que algumas coisas mudaram a tua essência. Deus te sentou aí para te falar: ei, homem, mulher, eu te trouxe aqui para lembrar a você quão grande é o chamado que eu tenho na tua vida. Jesus toca de novo. E ele diz: agora eu estou vendo. E aí Jesus olha para ele e fala: tudo bem, então não entres mais nessa aldeia. Vai para a tua casa. Porque nós somos convidados a mudar de endereço para lugares que nos parecem mais confortáveis de suportar a nossa deficiência ou debilidade. Todo lugar que demonstra que a minha deficiência é aceitável e não vou ser incomodado nela, eu prefiro trocar de endereço e me sentir aceito ali. Como esse assunto é um assunto muito comum para essa geração, nós falamos que isso é aceitação. Nós falamos que isso é acolhimento. A palavra que o inimigo quer que a gente acredite é: você está acolhido. Isso é acolhimento. Mas Deus me disse: diga a eles, todo lugar, todo ambiente, todo círculo de pessoas que você habita e não te força, não te motiva, não te convida a explorar o seu máximo potencial, não está te acolhendo, está te encolhendo. Oh, meu Deus. Eu vou ficar aqui porque tá bom. Eu vou ficar com esses amigos porque eles não reclamam. Eu vou ficar nessa casa porque ninguém fala nada. E Deus está dizendo: ei! O verdadeiro acolhimento não te diminui. O verdadeiro acolhimento lembra para você o quanto você é maior do que isso. Oh, aleluia! O verdadeiro acolhimento abraça você. E é aquele que diz: vem como está. Mas deixa eu te falar uma coisa: pega a tua cruz. Porque você pode vir como está, mas sempre que você estiver caminhando com Ele, você vai lembrar que você pode se parecer com Ele. Olha para alguém com aquela cara que eu amo falar. Eu sei que tem gente que não gosta, mas já está quase acabando, eu prometo. Cara de profeta que não existe, mas é só para dar emoção mesmo. Com a testa franzida, com um olho pequeno, olha para essa pessoa e fala para ela: fuja dos ambientes que te incentivam a permanecer numa condição inferior a que você poderia estar. Olha para ele e fala para ele: hoje Deus vai trocar a rodinha de amigos. Oh, meu Deus. Deus vai colocar perto de você alguém que vai olhar para você e vai falar: você está cego agora, mas você sabe que você não era. Oh, glória. Só que chega umas fases da nossa vida, pastor Gesiel, que a gente está tão acostumado que não vai acontecer nada de novo, que está tudo errado, que não vai funcionar, que não vai fluir, que a gente fica aqui dizendo: tá bom, como aquele cego, porque não foi ele que foi até Jesus, mas a Bíblia diz que alguém pegou ele pela mão. Sabe o que Deus vai fazer na tua história hoje? Olha os rapazes: Jesus, 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 toca nele. Ué, mas eles já viam. Deus vai colocar perto de você pessoas que têm aquilo que você não tem. E elas vão começar a incomodar o céu por causa de você.
Deus vai trazer para perto gente que tem aquilo que você perdeu. Oh, mistério de Deus isso. Mistério de Deus. Você vai olhar para alguém e só de olhar você vai lembrar quem você era. Meu Deus do céu. Deus vai colocar alguém do teu lado que vai orar tanto que alguém vai falar, fulano é chato, né? Você vai falar, eu orava mais do que ele. E quando você menos esperar, esse alguém vai estar te pegando pela mão e te chegando perto de quem pode mudar a tua história. Deus vai trazer alianças para a tua vida que vão te conectar a um novo destino. Deus vai te apresentar amigos que são amigos dele. Deus vai limpar do teu caminho toda pessoa que se aproxima por interesse, para usurpar o que você tem, para só te convidar a viver uma vida medíocre, para dizer para você que do jeito que você tá bom. Deus vai tirar esses e vai lembrar para você que com você o negócio não é bom, com você o negócio é excelente. Deus te chamou para a excelência. Deus vai levantar pessoas assim do teu lado. Você vai reclamar delas às vezes. Você vai até comentar com alguém, vou te falar uma coisa, ele está insuportável conviver com fulano. Quantas vezes eu falei isso do meu pai? Que ele não esteja me assistindo agora, mas ele sabe. Porque meu pai é daquele tipo que as pessoas falam assim, eita, você pregou muito, hein? Aí quando eu chego para ele e falo, e aí pai, gostou? Ele fala, deixa eu subir seu coração não, hein? Essa é a forma dele dizer, foi bom. Mas ele está dizendo para mim o seguinte, quem hoje perdeu o que tinha, também estava no caminho da excelência um dia. Que Deus coloque sempre alguém do teu lado, que resgate a tua essência. Meu Deus, eu estou sentindo tanta autoridade de Deus aqui, eu não sei o que está acontecendo e o que vai acontecer, mas eu sei que cadeias estão sendo quebradas e Deus vai colocar do teu lado alguém que vai resgatar a tua pureza, a tua verdade, a tua essência. Quando você menos esperar, a cegueira foi embora, a frieza foi embora e lá vai estar você cheio do Espírito de novo. Glória! Aquele rapaz não planejou aquele dia, mas alguém planejou por ele. Oh, glória! Sabe quem sou eu aqui hoje? Um amigo que veio te pegar pela mão para dizer para você, tá bom, mas o que Deus tem para você é melhor do que isso. Gabriela, eu já sou crente, eu não minto, eu não adultero, eu não peco e tal. E Deus está dizendo, tá bom, mas lembra que o que eu tenho é excelente. Lembra quais foram as áreas que eu falei que eu ia te usar? Lembra o que eu falei que eu ia fazer através de você? Você pensa que eu sou menino com as coisas que eu falo? Que eu falo uma coisa hoje e mudo de ideia amanhã? Oh, rapaz, quando você era só um garoto, que eu abri a boca e falei que faria assim, 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 eu já estava vendo o futuro. E no futuro já está tudo pronto. A única pessoa que pode mudar isso é você. Se decidir caminhar numa trilha diferente. Mas hoje o Espírito está te reposicionando. Você está saindo da trilha da inércia e está voltando de volta para o caminho da fé. Tua esperança será renovada. Aí alguém vai me dizer, e eu encerro aqui, Gabriela, tudo bem, mas como que eu faço? Você já me pegou pela mão, já me lembrou, já estou vendo que está ruim, que podia ser melhor do que está. Eu já entendi. Mas qual é o passo para que essa cegueira que é mais forte do que eu, porque ela era mais forte do que o rapaz, ele por si só não poderia reverter aquilo. Algumas coisas parece que entram na nossa vida e parece que elas nos dominam por completo. E a gente chega até a achar, esse sou eu. Elas mudam mesmo a nossa essência. Sabe, não, eu me descobri agora. Ele chegou a pensar que o destino dele, o final da vida dele seria daquele jeito. Tá, mas o que faz quando a realidade, o confronto, o conflito é maior do que eu mesmo? O próprio texto explica como é que resolve questões que eu não posso resolver. A Bíblia diz que Jesus coloca um negócio nos olhos dele. E o negócio é, repita comigo, saliva. Mais uma vez, saliva. Onde é produzida a saliva? Na boca. E o Senhor me disse, diga para mim, igreja, que todas as vezes que eles quiserem mudar realidades,
que mudarão a essência deles. É só voltar a ter contato com o que sai da minha boca. Quando a tua cegueira, quando a tua debilidade tiver contato com o que sai da boca do mestre, ela vai perceber rapidinho que ela não é tão forte quanto parecia, e ela vai ter que dizer: estou indo embora agora. Olha para quem está do teu lado, aponta o dedo para ele e fala assim: o mestre está abrindo a boca na tua direção. Volte a ter contato com o que sai da boca do mestre. Eu vou dizer mais uma vez, porque o Espírito me manda dizer a alguém: volte a ter contato com o que sai da boca do mestre. E você vai entender o que Deus está te falando, mulher. Volte a ter contato. Não são as conversas, não é a televisão, não é o WhatsApp, não são as informações desse mundo. Volte a ter contato com o que sai da boca do mestre. O que sai da boca do mestre se tornou esporádico para nós. Tanto que é maravilhoso quando a gente sabe que Deus vai usar alguém, a gente quer ir atrás. É ou não é? Alguém vai dizer: eu vou porque Deus vai usar. E Deus está olhando para você e está dizendo: como você é bobo. O que você está desfrutando vez ou outra, eu tenho preparado todo dia para você. Quero te visitar enquanto você lava a louça. Quero te visitar enquanto você está no carro dirigindo. Quero te visitar quando você liga o rádio e coloca um louvor. Quando você pisar na porta da igreja, eu já quero falar com você. Você andando na rua, eu quero me comunicar contigo. Eu quero voltar a falar com você como eu falava antes. Eu quero voltar a fazer com que o que sai da minha boca tenha contato com você. Eu quero me revelar a você. Hoje, você vai voltar para casa indignado com você mesmo. Porque tem muita gente dizendo assim, nós vamos esperar do ano de 2021 isso, isso e isso. Gabi, o que eu espero de 2021? Nada. Porque não é porque o ano virou que as coisas vão mudar. Mas 2021 que te espere. Porque até ontem você era um. Mas hoje começa um novo tempo na tua história. Você vai resgatar valores que você perdeu. Alguém te convenceu que é normal. Meu Senhor, tem misericórdia. Alguém te convenceu, tá bom. E você sabe que quando ele falava com você, ele dizia: mantenha isso aqui desse jeito. Irmãos, eu estou até com tremor na minha alma. Você viu tanta gente que faz o que você faz, mas deu certo, porque eles não vivem o nível de vida que Deus estava te convidando a viver. Então eles te convenceram que dá para ser de qualquer jeito e fazer dar certo. Mas Deus está dizendo que o caminho da excelência que Ele tem para você não é fazer dar certo, é fazer o certo. Não é o fazer o que as pessoas gostam, é fazer o que o céu quer. Deus te trouxe aqui hoje não para te dar chave disso ou daquilo, mas para resgatar a tua essência. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. E eu queria conseguir tirar esse relógio dali. Pelo menos para o pastor Samuel não ver mais. Mas você está aqui e você está dizendo: Gabriela, eu vim porque eu vi o cartaz. Eu vim porque a fulana me chamou. Eu vim porque eu já queria vir mesmo, não sei nem porque que eu vim. Talvez você não é evangélico, talvez você até vem. Ou talvez você já aceitou Jesus uma vez, mas sabe que está fora, o que também não resolve nada. Porque religiosidade não salva ninguém. Aí você está me ouvindo e está dizendo: posso ser sincero, Gabriela? Parece que você falou minha vida. Eu sou essa pessoa. Eu estou atrasando as promessas de Deus. Eu sou essa pessoa. Eu estou vivendo parcialmente aquilo que Deus queria derramar em mim na totalidade.
Gabriela, quando eu entro no culto, meu coração acelera, eu sinto saudade. Eu sento nos bancos e eu sei, quando eu vejo Deus usando alguém, eu sei que Deus tem isso comigo. Mas parece que alguma coisa em mim mudou e eu nunca mais vou recuperar. A boca dele está aberta para você hoje. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus. Eu sou aquela pessoa que foi lá e trouxe aquele cego. Eu vim aqui te pegar pela mão. E estou te perguntando, você quer? Porque se você quiser, eu vou incomodar o mestre sobre você hoje. E você volta para casa diferente do que você veio. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus, você sabe que essa palavra é para você. Teu coração está acelerado e você está dizendo, eu não aceito voltar para casa como eu vim. Eu quero algo novo. Se Deus falou na tua boca mesmo, eu aceito e eu quero. Pula desse banco e vem aqui à frente porque eu quero orar por você. Eu estou te esperando, pode vir, vem rápido. Oh glória! Oh glória! Desce dessa galeria e vem rápido. Estou com vergonha, Gabriela. Não tem que ter vergonha de ninguém. Tem que olhar e dizer, Jesus, eu quero algo novo. Eu quero voltar, eu quero refazer minha aliança, eu quero te aceitar como o único salvador da minha vida. Chega de metades. Isso, vem rápido, vem rápido. Corre, vem correndo. Porque hoje chega de cegueira. Deus vai te arrancar de lugares que te adoecem. Você não vai entender nada, alguns amigos vão esquecer até seu telefone. E você vai dizer, Deus, o que houve? Estou abandonado. Deus vai dizer, não. Estou te promovendo a um novo nível. Estou abrindo a tua visão. Oh, glória. Isso, vem. Isso, vem. Desce essa galeria correndo, isso. Cadê o tecladista? Pode só fazer um fundo? Varão, deixa Deus te usar aí. Isso, pode vir. Oh, glória! Isso, vem rápido. Vem, jovem. Vem, moça. Homem, mulher, profeta. Pelo poder da palavra de Deus, onde houver uma cadeia prendendo alguém agora, solta as pernas e os braços dessa pessoa agora. Tu não vai mais acorrentar este homem nem esta mulher nessa vida que Deus não tem para ele, porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Seja livre aí agora. Você está querendo vir, mas parece que um peso está te segurando. Parece que alguma coisa está dizendo, não, vai outro dia, vai não. Há poder no sangue de Jesus. Seja livre aí agora, rapaz. Seja livre aí agora, moça. Pode vir isso, vem. Vem porque Deus tem mudança para a tua história. Vem porque Deus vai entrar na tua casa e é através de você. Oh, glória. Pode vir isso. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha! Isso, vem correndo! Aleluia! Chega mais pra cá, ó. Traz eles mais pra cá. Mais.
Estenda sua mão para cá. Ainda está vindo gente, então eu não... Isso, pode vir. Aleluia, o libertador está aqui, Nadvec. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, isso vem. Aleluia. Jesus está aqui, igreja. Eu não sei nem quantas pessoas tem aqui. Eu acho que mais de 50. Aleluia. E eu só quero dizer uma coisa para toda essa igreja. Estenda a mão assim. Todos. E o pastor Samuel vai vir nos abençoar. Guarde essa palavra e leve ela no seu coração. A partir de hoje, eu profetizo sobre tua vida que nunca mais o inferno terá espaço para atrapalhar o que Deus decidiu fazer. Eu profetizo saúde emocional para você. Eu profetizo equilíbrio nas tuas emoções. Eu profetizo que Deus vai afastar de você pessoas que te atrasam e vai trazer para perto gente que te leva para o propósito. Você não será mais refém de ser conduzido para lá e para cá sem saber para onde ir. Deus vai te dar autonomia para viver um novo tempo. E Ele está dizendo: o que eu tenho para você ainda está de pé. Ainda está de pé. Volta a sonhar, volta a acreditar, porque eu vou fazer algo novo. Se você crê, aplaude dando glória a Jesus.